porque isso a gente aprende nas relações, nos comunicando, interagindo. E trazendo isso para o profissional, né, pensando nessa questão de empreender e se diferenciar no mercado, quem sobrevive e se destaca é quem se adapta a essas mudanças e entrega aquilo, como a gente dizia, que a tecnologia não é capaz de entregar. E a negociação, e se vocês me deixarem, eu vou ficar falando aqui. Fique à vontade. Mas a negociação é, sobretudo, uma estratégia. E o profissional da advocacia precisa ter isso em mente. Porque o bom profissional, aquele que se destaca, é aquele que vai oferecer para o seu cliente mais de uma opção, né? Então, hoje, por exemplo, esse assunto já está abatido, mas a gente não pode depender exclusivamente do Poder Judiciário para resolver os conflitos, né, que se apresentam na sociedade. O Poder Judiciário, hoje, precisa ser olhado como aquilo que para ser levado para o Poder Judiciário, aquilo que é residual. E quando a gente percebe que existem múltiplas possibilidades de resolução de um conflito, de uma solução jurídica possível, nós olhamos para essa competência de negociação e comunicação como uma estratégia. Então, diante de uma situação jurídica, diante de um problema ou de um conflito, o profissional da advocacia que se diferencia é aquele que consegue enxergar as múltiplas possibilidades de resolução e de entregar instrumentos jurídicos capazes de atender, de fato, as necessidades e os interesses dos seus clientes. Então, é por isso que as soft skills são consideradas determinantes para o sucesso, doutora? Com certeza. É um fator determinante e de diferenciar os profissionais no mercado. Então, assim como a gente precisa se desapegar de alguns paradigmas, né, para conseguir acompanhar a evolução da sociedade, hoje o advogado não pode se prender a paradigmas de cultura litigante, de um posicionamento combativo, quando na verdade ele precisa entender qual é o real problema que precisa ser resolvido para o cliente dele, qual é a dor, né, qual é a necessidade na vida, porque o problema existe, quem sofre as consequências de qualquer tomada de decisão da forma com a qual vai ser resolvida a situação na vida dessa pessoa é o cliente, né? O advogado vai vai se ater a essas questões técnicas, mas vai seguir numa direção em que possa minimizar impactos negativos ou possa otimizar os resultados na vida do cliente, porque no fim do dia, quem vai lidar com isso na vida vai ser o cliente, vai ser a pessoa que está passando ali por uma situação jurídica ou por um conflito. Muito obrigada, doutora, muito esclarecedor. Então, pessoal, chegamos no finalzinho do nosso primeiro bloco e já voltamos então para falar mais sobre a Advocacia 4.0. Porque, como eu dizia anteriormente, quem vai vivenciar a repercussão dessas soluções vai ser essa família, né? Então, é isso que diferencia o profissional, aquele que está atento às pessoas, às relações, né? E às necessidades que preservam essa saúde das relações mesmo, né? Então, por isso que a gente também falava da negociação, né? A gente tem o processo judicial. Eu gostaria de saber exatamente isso, em que se encaixa a negociação nesta nova advocacia. Perfeito. Então, vamos lá. A negociação, ela pode ser entendida como um meio de solução de conflitos ou como uma competência e uma estratégia, como eu falava. Então, por exemplo, se a Amanda e eu tivermos um conflito, a gente pode diretamente negociar, né, e chegar a uma solução. Se nós não conseguirmos diretamente fazer isso, nós podemos nos fazer valer de um profissional da advocacia, por exemplo, que pode nos orientar, que pode nos acompanhar juntamente com outro colega da advocacia para ter isso como uma estratégia, uma forma de resolver a situação. Por isso que hoje a gente fala tanto de uma advocacia preventiva, de uma advocacia extrajudicial e também dessa competência de negociação quando a gente precisa se fazer valer do processo judicial, mas vai estar atento que mesmo num processo judicial nós precisamos estar sempre preparados para a negociação. Então, como um meio de solução de conflitos, ela pode ser utilizada e também pelo profissional como estratégia.